Olá, sexto ano! Nós vamos iniciar nossa aula de orientação de estudos revisando a variedade linguística. Nós já havíamos falado sobre isso no bimestre anterior e nós retomamos agora no caderno Aprender Sempre. Vocês viram o que é variedade linguística, o que é preconceito linguístico e a habilidade que nós vamos desenvolver é essa daqui. Ela está relacionada a você identificar as variantes da língua portuguesa em vários gêneros, em vários textos. Tudo bem? E aí, o que vocês já sabem, que a língua portuguesa ela não é falada nem escrita de uma única forma. Nós nos expressamos em português, mas nós podemos utilizar sotaques diferentes, expressões diferentes e até palavras são diferentes, como vocês estão vendo aqui. E nós vamos agora sistematizar o que vocês viram lá no caderno Aprender Sempre a respeito das variedades linguísticas. Vocês viram que tem uma variedade histórica. Como assim? É uma variedade da língua portuguesa que sofreu mutações, modificações ao longo do tempo por causa da evolução da sociedade, enfim. E aqui nós vemos um exemplo. Lá no português colonial, né, antigo, na época que os portugueses estavam aqui, nós falávamos vossa mercê, vós mercê, e foi mudando, mercê. Agora, atualmente, nós não falamos mais isso, nós falamos você. E pelo que nós estamos vendo, nós às vezes expressamos você ou até mesmo você, né? A gente fala você vai, você veio, então a gente já percebe que está modificando. É uma maneira informal de falar, mas já existe. Atualmente a maneira oficial, né, é você. E aí, essa é uma variante da língua portuguesa, a histórica, que ela foi mudando com o decorrer do tempo. Nós temos também aquelas variedades regionais ou geográficas. Todo mundo tem um familiar que veio do Nordeste, ou que veio do Sul, ou que veio do Norte, enfim. Percebam aqui um exemplo bem típico de variedade regional ou geográfica. Imaginem que nós estamos em 3 feiras em lugares diferentes. Observem essa fruta. Aqui eu costumo falar mexerica. Para mim, essa fruta é uma mexerica. Mas há lugares no sul, por exemplo, que eles chamam essa fruta de bergamota. E em outros lugares, tangerina. Então, percebam que os 3 estão vendendo a mesma fruta, porém, houve aí uma variedade, né? Teve uma variação na língua portuguesa. Numa região se chama de um jeito, em outra região se chama de outro. E aqui nós temos também um quadrinho que foi tirado do gibi do Chico Bento e o primo dele. O primo dele mora na cidade, né? Então ele não tem uma variedade linguística parecida com a do Chico. Presta atenção. Ele chega e diz para o Chico: minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. E aí o Chico fala da forma dele. Poxa, fez você madrugar, coitado. Percebam que o fez, né? Nós escrevemos fez, mas ele diz fez. Você em vez de você, né? Madrugar em vez de madrugar. Então, é o jeito como ele se expressa na região onde ele mora. Já o primo dele se expressa de outra maneira, tá? Então, a variedade linguística regional ou geográfica tem a ver com isso mesmo, os sotaques, as expressões de cada região. Nós temos também aquela variedade linguística situacional. Como assim? Depende da situação. Então, nós podemos mudar a maneira como falamos numa situação mais formal ou numa situação mais informal. Essa daqui é a que nós mais trabalhamos na escola. Por quê? Vocês já vêm de casa sabendo falar português. Então, por que vocês aprendem português na escola? Um dos motivos é isso, para você aprender a se adequar para cada situação.
Esse é um quadrinho que eu tirei lá do caderno de vocês, o Caderno Aprender Sempre, volume 3. Prestem atenção, essa moça está num ambiente de trabalho, ela pode estar numa secretaria, num escritório, e aí ela diz: boa tarde, em que posso ajudá-lo? No outro lado da linha, o moço diz: eu preciso fazer um seguro para o meu carro. E ela responde: pois não, temos os melhores preços. Qual o seu nome? E aí ele diz: sou Rafael Sanches, funcionário desse banco. Imediatamente, olha a postura dela. Mudou, né? Rafa, cara, é você? Ainda trabalha em Sampa? Bora tomar um café? Pessoal, vocês perceberam como mudou a maneira dela falar? Inicialmente, ela estava falando bem formal. A partir do momento que ela reconheceu o colega, não precisa mais dessa formalidade toda. Imediatamente ela mudou a variedade linguística dela e começou a falar de maneira mais coloquial, informal. Então, em vez de falar Rafael, ela disse Rafa. Cara, olha ela utilizando a gíria, né? É você? Ainda trabalha em Sampa? Sampa seria o quê? São Paulo, mas é uma gíria que usamos para falar de São Paulo. Bora tomar um café? Em vez de falar vamos tomar um café. Então, assim, percebam que tem essa diferença. O modo como eu falo com os meus amigos é diferente do modo como eu falo numa reunião da escola, por exemplo, tá? Então, prestem atenção. A variedade linguística situacional tem a ver com a situação, situações mais formais e mais informais. E nós temos aqui uma outra variedade linguística que tem a ver com a variedade social. Eu não posso dizer que nós falamos aqui, né, no nosso bairro, na periferia, da mesma maneira que as pessoas que moram nos bairros nobres falam. Eu não posso dizer que eu sei me comunicar exatamente como um médico, como um advogado ou um juiz, porque existe uma variedade social que separa também um pouco dessa variedade linguística. Há pessoas que conseguem falar exatamente como seu grupo social, utilizando termos mais técnicos, e aquelas pessoas que falam do jeito que as pessoas de sua comunidade falam, do jeito que a sua família fala, sem muita formalidade. E então, percebam aqui nessa tirinha. O médico está vendo o resultado do exame e diz: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante da lesão inflamatória e necrose subcutânea. É até difícil falar, né? Olha a cara do paciente. Do jeito que ele está falando, parece o quê? Que é uma doença bem séria, né? Intumescência resultante de uma lesão inflamatória, de necrose. A gente já imagina, coitado, esse homem deve estar com uma inflamação, com dor. Necrose, meu Deus do céu, o homem tá com a pele, tá morrendo, tá? O que vai acontecer? Imediatamente, olha a cara do paciente. Ele diz: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? E aí o doutor diz: ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, para quem sabe o que é isso, né? Sabe que é uma coisa dolorida, mas não é nada tão grave assim. Mas o modo como o médico fala, o paciente pensa que é algo grave. Por causa do quê? Por causa da variedade social. Ele é um médico, né? Bem letrado, bem estudado na área dele. Então, ele vai utilizar termos que são da área dele. Ou se fosse num escritório, se fosse numa outra situação, a gente também consegue perceber isso, né? Se nós vamos para um ambiente que é muito culto, onde as pessoas que vivem nesse ambiente utilizam muito a norma padrão, você vai perceber a diferença se chegar alguém da periferia, da comunidade que não tem o hábito de usar a norma padrão, tá bom? Então, a variedade linguística social tem a ver com os grupos sociais mesmo, aqueles que têm um poder aquisitivo maior, aqueles que não têm um poder aquisitivo tão bom, tudo bem? Eu aposto que vocês conhecem alguém que falam diferente de vocês, falam mais formal ou menos informal. E depois nós temos a variedade linguística por grupos etários, e isso vocês sabem bem. Vocês utilizam as mesmas expressões que os seus avós para conversar?
Prestem atenção nessa primeira imagem aqui. Olha a menina perguntando, rola? E a outra diz, é nóis. Só, demorou. Percebam que eles estão conversando e eles se entendem. Vocês se entendem quando estão conversando com uns amigos da sua idade. Agora olha a cara dessa senhora aqui, coitada. Olha os pontinhos de interrogação. Ela não está compreendendo. Por quê? A linguagem que vocês utilizam, que os adultos utilizam e até os mais velhos são diferentes. Então, vocês utilizam gírias, né, da sua idade, utilizar algumas expressões que são próprias das coisas que vocês gostam. Já os seus avós já falam de acordo com a idade deles, com as experiências que eles tiveram na vida. Então, talvez vocês sintam essa diferença. Tudo bem? Prestem atenção na conversa dos adultos e prestem atenção no modo como vocês conversam. É diferente, tá bom? Então, vocês falam gírias, vocês usam expressões mais novas, né? Já os adultos e os mais velhos utilizam outra. E aí, o próximo nós temos uma variedade linguística por influência do mundo tecnológico. Eu acredito que todos estamos aprendendo a utilizar, mas eu acho que vocês mais novos sabem muito mais que nós. E o que é? A variedade linguística do mundo tecnológico tem a ver com aquela linguagem que nós utilizamos mais relacionada aos jogos, ao computador, ao Google. Então, presta atenção. Aí nós temos algumas expressões como spam, né? Bluetooth, Google, tá vendo? São wiki. São expressões que vocês falam naturalmente, mas que são próprias do mundo virtual. Quando vocês falam, nossa, acabei de receber um e-mail, mas era um spam. Então, quem não sabe, pensa do que ela está falando, né? Mas quem conhece imediatamente associa, é um e-mail desejado. Quando eu falo, vou fazer uma pesquisa no Google, todo mundo sabe que eu vou para a internet, não vão achar que eu vou pegar um livro chamado Google. Então, essas são expressões que são próprias, né, da internet. Hoje em dia nós falamos website, nós falamos internet, nós falamos e-mail, tá vendo? Todas essas são expressões que vêm deste mundo aí tecnológico, da internet. Nós temos também aquela variedade linguística por línguas estrangeiras, ou o famoso estrangeirismo, tá bom? Que são essas palavrinhas que nós utilizamos no português, mas que vieram de outros idiomas. Por exemplo, quando eu falo para você, se você tem um pendrive, tá vendo? Software, design. Eu, em vez de falar desenho, posso falar design. Shopping. Quem nunca falou ou escreveu shopping, não é verdade? Quando eu falo para guardar informações, eu falo backup, né? Balé, chip. Tem pessoas que trabalham como motoboy, office boy. Tá vendo que são expressões que estão no português, mas que vieram do inglês, que vocês viram lá no caderno do aluno, por exemplo, a expressão china box, né? Uma mistura aí de português e inglês. Então, nós temos, self-service, overdose, selfie, quando você vai tirar uma foto, em vez de falar que você vai tirar uma foto de você mesmo, você diz selfie, né? Baby doll, waffle, enfim. Todas essas palavrinhas que vêm de qualquer outro idioma e que acabam ficando no nosso, por exemplo, lingerie, né? Vem do francês. Em vez de falar peças íntimas, né? Calcinha, sutiã, a gente fala lingerie. Então, são expressões que vieram de outros idiomas e nós utilizamos naturalmente, tá? Estrangeirismo. E agora nós vamos focar um pouco no que vocês também discutiram a respeito de preconceito linguístico. Observem a tirinha. Nós temos aqui uma moça que vê o rapaz e acha ele muito bonito e imediatamente ela se apaixona. Olha lá, amor à primeira vista. E então vão conversar. E o rapaz abre a boca e diz: Oi, tem problema nós bater um papo? A moça muda de expressão, olha o coraçãozinho partido e, de repente,
Ela fugiu. E olha a cara de espanto do moço, não sabe nem o que aconteceu. Ok, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Qual foi a situação? Por que ela fugiu? Será que foi porque o moço, quando começou a falar, falou muito informalmente, ou seja, uma linguagem coloquial demais? E aí, no caso, ela fugiu. Para vocês, respondam: teve preconceito linguístico aqui, sim ou não? E por que vocês acham que sim ou que não? Reflitam sobre isso. Será que pelo fato da pessoa falar informalmente, de maneira coloquial, ela não tem valor, ela não é interessante? Será se ele tivesse utilizado uma variante linguística mais formal, ela ia continuar apaixonada? Ou se ele tivesse utilizado um sotaque lá do sul ou lá do nordeste, será que ele iria ser mais ou menos valorizado? Então, fica aí essa reflexão para vocês a respeito do preconceito linguístico. Nós temos aqui uma outra questão que vai pedir para vocês refletirem, que é: já presenciaram uma situação em que pessoas zombaram de outra por causa do seu sotaque, da maneira informal ou formal de falar, ou por usar expressões regionais? Então pensem aí, vocês já receberam um parente que falava com um sotaque diferente ou utilizava expressões diferentes e por causa disso as pessoas começaram a rir, começaram a tirar o sarro? Vocês já viram ou já aconteceu com vocês mesmos, né, serem zombados só porque erraram na maneira de falar, ou já presenciaram alguém sendo criticado ou julgado só porque fala muito formalmente? Pense nisso, resgate essas memórias e também reflita. Qual a sua opinião sobre isso? E aí eu gostaria que vocês começassem a ser mais críticos. Gerem uma opinião para vocês, tá bom? Pensem, diante dessas situações de que as pessoas passam por preconceitos, ou porque falam formal, ou porque falam informal, ou porque vieram de outra região, o que você pensa sobre isso? Qual a sua opinião? Por quê? Tudo bem? Deixa aí essa reflexão. E aí nós vamos entrar melhor na definição de preconceito linguístico. Então, nós vimos que o preconceito linguístico ele vai ocorrer quando nós pensarmos que uma linguagem é superior à outra. Só porque uma pessoa fala formalmente não significa que a maneira dela falar seja superior à maneira de uma pessoa que fala informalmente. Tem gente que acha que existe uma linguagem certa e a outra errada. Isso é preconceito linguístico. Não é porque nós falamos da maneira como falamos em São Paulo que aqui nós falamos certo e lá no Nordeste errado, ou vice-versa, tá bom? Nós estaremos sendo preconceituosos quando nós discriminarmos uma pessoa pelo modo como ela fala. Então, se você vai fazer amizade com alguém, essa pessoa fala com uma linguagem, um sotaque diferente, de alguma forma você se afastar dela ou achar que ela não serve para te ajudar ou fazer alguma coisa só por causa do modo como fala, cuidado, isso é um preconceito e isso é sério. Então, se nós zombarmos, se nós rimos, ou até se você considerar o falante sem inteligência. Ah, esse daí fala muito informal, ele é burro, ele não sabe falar. Olha que preconceito da sua parte, né? Ou então, você achar que a pessoa é arrogante ou metida só porque ela fala muito formalmente. Também é um preconceito. E aí nós temos que lembrar que a escola é um espaço de respeito. Então, vocês vão receber colegas que falam formalmente, colegas que não falam formalmente, né, que vão falar aquela linguagem mais simples, mais coloquial. Pode chegar um colega do sul, do nordeste, com sotaques e expressões diferentes, tá? Então, nós temos que respeitar. Mas eu gostaria de lembrar vocês que a escola também é um espaço de aprendizagem. Então,
para que nós valorizemos, né, o nosso português, a língua portuguesa, a leitura de textos, né, de histórias em quadrinhos, de contos, de notícias, de vários tipos, poemas, tá bom? Que tenham essa variedade de língua portuguesa e que vocês saibam reconhecer também o uso da norma padrão. A escola é um lugar que vai te ensinar a diferenciar uma linguagem da norma padrão, né, que é a formal, daquela linguagem coloquial, daquela linguagem informal. E não é só reconhecer, você também tem que aprender a usar essa norma padrão. Para quê? Hoje você mora na sua casa, na sua comunidade, conversa com os seus pais, mas em breve vocês vão ganhar um mundo, então vocês vão trabalhar, vão estudar, e para cada ambiente diferente, vai ser requerido de você que você saiba utilizar uma linguagem padrão, né, a norma padrão, porque aí você pode se comunicar com quem fala na periferia, mas também vai poder se comunicar com quem fala de pessoas que vivem num ambiente mais formal, tudo bem? Então, o legal é você saber se adequar, utilizar a norma padrão quando for o caso e a coloquial também. Então, vai ter casos que você vai ter que escrever um documento formal, uma redação formal, mas se é um bilhete para o seu amigo, aí tudo bem utilizar a sua linguagem informal. É isso que vocês devem estar atentos e preparados. E por último, a proposta de atividade desta semana é rever aí tudo que vocês têm aprendido, né, na situação de aprendizagem 2 do Caderno Aprender Sempre, né, com base na sistematização que vocês fizeram dessa aula de recuperação sobre variedade linguística, preconceito linguístico, você vai escrever no seu caderno um resumo. Lembrando que resumo não é copiar trechinhos, hein? Você vai escrever com suas palavras o que você aprendeu sobre variedade linguística, sobre preconceito linguístico, tá bom? Se você tiver alguma dúvida também, qualquer pergunta, pode registrar no caderno e mandar para a professora. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau!